Olá pessoal, muito boa tarde. Estou invadindo aí o almoço de vocês para a gente falar um pouco sobre as nossas top picks. Agora, perto aí do meio-dia e meio, fazer o anúncio, né, da nossa carteira semanal. Primeiramente, começando falando da semana, a gente já conversou um pouco durante a reunião matinal. De fato, a gente teve uma semana não muito positiva, a semana que se passou. Semana um tanto de quanto de indefinição nos mercados, tá? Um receio aí com relação à adesão dos credores privados à questão da dívida grega. Existia o risco de não ter adesão suficiente para que aquele acordo entre os credores e Grécia fosse de fato firmado e que houvesse a liberação de recursos, aquela tranche de recursos. Bom, isso foi tirado, digamos assim, do horizonte, que quinta-feira chegou, digamos assim, chegou-se a adesão necessária para que houvesse o acordo final e, enfim, a liberação de recursos para a Grécia, tá? Então, a situação grega foi resolvida na semana passada, mas esteve presente ao longo da semana. Outro ponto que esteve presente aí na semana que se passou foi a questão da China, né? A China informando que iria crescer menos, né, do que o esperado. Isso pesou sobre as commodities. O mercado trabalhava com um crescimento de 8%, a China veio dizendo que ia crescer 7,5%, isso pesou sobre as commodities, acabou se refletindo aí em diversas ações do nosso Ibovespa e mundo afora, né? Bom, adicionalmente, a gente teve aí uma bateria de indicadores, né, uma série de indicadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso movimentou o mercado. Em linhas gerais, os indicadores norte-americanos se mostraram melhores do que o esperado, mas isso não foi suficiente aí para ligar, digamos assim, o botão de risk on, ou seja, de compra de ativos de maior risco, e a gente viu o Ibovespa trabalhando aí em campo negativo. Bom, falando agora um pouco de desempenho da carteira, tá? A gente teve aí, tá aí na tela para vocês, o desempenho do Ibovespa comparada à nossa top picks, tá? A gente viu que o Ibovespa teve uma queda de 1,1%, conforme eu comentei com vocês, trabalhando no território negativo, e as nossas top picks foram muito bem, aí 1,4 de alta, né? Destaque sem sombra de dúvidas para Ambev e BR Malls. E aí muita gente pode perguntar, bom, por que subiu tanto Ambev e BR Malls, né? Vale lembrar, semana que se passou, foi decisão de Copom, teve corte de 0,75 pontos percentuais, e esse eu deixei para falar agora porque também foi o principal destaque da semana que se passou, e movimentou aí as ações de consumo. E Ambev e BR Malls eram nossas exposições aí em consumo. Ambev também divulgou o resultado foi muito bem recebido pelo mercado e deu muito certo aí, colaborou positivamente para o desempenho da nossa carteira, certo? Bom, para a semana que se inicia, a gente... Opa, perdão, deixa eu só voltar aqui. Para a semana, agora sim, para a semana que se inicia, a gente opta por fazer uma única alteração, tá? Que é a retirada da Cosan e a entrada da Vale. Aí muita gente pode perguntar, bom, a BR Malls e Ambev que andaram tão bem. Primeiramente, a Ambev é um papel resiliente, entregou bons resultados e a gente acredita que pode continuar andando aí na esteira desse bom resultado e desse cenário positivo para consumo. O mesmo vale para a BR Malls, que se beneficia de um cenário de juros para baixo, né, dado que se estima aí uma maior movimentação do shopping center, pessoas consumindo mais. O cenário de inflação futuro também é positivo para a BR Malls, né? A gente viu hoje no Focus o IPCA já apontando para cima em 2013. Isso é positivo, o IGPM também segue nessa esteira. Isso é positivo para a BR Malls pela questão do reajuste dos contratos dos seus aluguéis. Então, enfim, a gente não vê motivo para retirar, pelo menos por hora, BR Malls e Ambev, que podem continuar andando bem na esteira dessas notícias. Ao passo que Cosan, sem muito trigger, sem muito catalisador no curto prazo, a gente ainda continua gostando muito do ativo, mas a falta de catalisadores de curto prazo nos faz optar por retirar a Cosan e adicionar a Vale. A Vale teve um desempenho muito fraco na semana passada, caindo algo em torno de 7%, algo que a gente vê como injustificado, tá? Vale, e só como comparação, né? Teve o dado de China que veio abaixo do esperado, enfim, tudo mais. Só como comparação, BHP, Rio Tinto e Xstrata, sem falar em Cliffs, Freeport e outras empresas comparáveis à Vale, caíram menos do que a Vale, algo em torno de 2 a 3% só semana passada, ao passo que Vale teve uma queda de 7%. Então a gente vê como exacerbada. No campo micro, olhando somente para a Vale,
né? Dado que o preço de minério de ferro também se manteve estável, mesmo com essas notícias de China, no campo micro, a Vale teve decisões desfavoráveis aí com relação a causas que vêm sendo julgadas, no qual ela teria uma perda estimada de até 25 bilhões de reais, tá? Isso é 11% do valor de mercado da empresa, é bastante coisa. O ponto é, são causas que se arrastam aí há 8 anos, no qual a Vale tem ainda uma tranquilidade, se mostra bastante tranquilo de que vai conseguir ganhar, ter decisões favoráveis. A Vale já prometeu recorrer das decisões que foram tomadas semana passada. Tá? Essas decisões se referem a bitributação que a Vale estaria sofrendo. Dado que ela é tributada em suas subsidiárias lá fora, o governo também tributa ela aqui e a Vale questiona esse pagamento de tributos referente a lucros que já foram tributados lá fora. Bom, o fato é que isso deve continuar se arrastando, então a gente vê como uma oportunidade interessante aí no curto prazo entrar em Vale, ou seja, o papel já sofreu por conta dessas notícias negativas de tributação e China, e o mercado, o cenário fundamental continua positivo, olhando médio e longo prazo para Vale. A gente acha que há um espaço aí para uma recuperação de curto prazo, tá bom? Então essa é a nossa carteira semanal Top Picks. No mais, a gente continua com Petro, BR Malls, QGEP, agora Vale e Ambev. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios.